Olá pessoal, o meu nome é Ricardo Misturini. Para mim é uma honra estar participando dessa edição do programa Prolímpico. Então eu queria deixar registrado aos organizadores o meu agradecimento pelo convite e também pela sugestão do tema probabilidade, já que é um assunto do qual eu gosto muito. Então esse minicurso será um minicurso em 3 aulas, onde a gente vai ver as primeiras noções de probabilidade e alguns problemas interessantes que a gente consegue resolver com isso. Essas primeiras noções a gente já vai discutir na aula de hoje. Na aula 1 a gente vai ver então as noções mais básicas, mais elementares, e também vamos ver alguns primeiros exemplos, primeiros problemas que a gente consegue resolver com isso, para que então nas aulas 2 e 3 a gente possa considerar alguns problemas que exigem alguma argumentação um pouco mais elaborada. Eu vou começar apresentando um sumário da aula de hoje. A gente vai ver o que é um espaço amostral, que nada mais é do que o conjunto dos resultados possíveis para um experimento. Nesse minicurso, a gente vai estar concentrado no caso de espaço amostral finito. A gente vai definir então o que é um evento, que é um subconjunto do espaço amostral, e vamos atribuir então probabilidade a eventos. A gente vai ver que propriedades operacionais tem a probabilidade. E também, então, a gente vai introduzir em seguida a noção importante de probabilidade condicional e de independência. Com essas noções a gente vai conseguir, então, ter mais propriedades operacionais para resolver problemas. E a gente vai exemplificar todas essas noções com diversos exemplos. Então, vamos começar. Para formalizar matematicamente o conceito de probabilidade, a gente precisa começar a partir de um conjunto, ômega, que vai representar o conjunto dos resultados possíveis para um experimento. Nesse nosso estudo desse minicurso, a gente vai supor que a gente está lidando então com experimentos que têm um número finito de resultados possíveis. Então, ômega vai ser um conjunto finito. E é o que a gente chama de espaço amostral. A gente, por exemplo, a gente poderia pensar no experimento do lançamento de um dado. Nesse caso, o espaço amostral seria o conjunto dos resultados possíveis, que então seriam os números de 1 a 6. Agora a gente vai supor que para cada elemento do espaço amostral, a gente tem associado um valor p de x, então para cada x do espaço amostral a gente vai associar um valor entre 0 e 1, que indica qual é a probabilidade do experimento resultar naquele elemento do espaço amostral. Então, em exemplos práticos, isso poderia ser determinado através de forma experimental, de forma empírica. Mas em vários exemplos concretos, vai ser natural a gente atribuir algum valor baseado na simetria do modelo. Por exemplo, no caso do lançamento de um dado, é natural supor, se o dado for perfeitamente cúbico, é natural supor que cada face tem a mesma chance de acontecer. Então, nesse caso, a probabilidade de cada um desses resultados seria igual. Então, o que a gente faz agora? Com base nessa função p, primeira observação, essa função p, ela não pode ser qualquer coisa, ela tem que respeitar a propriedade de que a soma da probabilidade de cada elemento seja igual a 1. Então a gente pode pensar, outra maneira de pensar essa função p é que a gente está atribuindo um peso para cada elemento do conjunto ômega e a soma desses pesos é igual a 1. Vamos usar aqui a notação compacta de somatório e deixar registrada a propriedade da função p. Então, por enquanto, p é uma função definida no conjunto ômega que a soma sobre todos os elementos é igual a 1. Com isso, a gente vai estar habilitado a definir então o que é a probabilidade de um subconjunto do espaço ômega. Então, quando eu pego um subconjunto A do espaço ômega, a gente vai definir então a probabilidade de A com a soma dos pesos dos elementos que estão em A. Certo? Então, essa é a definição que a gente está dando para a probabilidade de um subconjunto do espaço ômega. Subconjunto do espaço amostral, a gente vai chamar isso de evento. Então, aqui está a definição. Um evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. E o que a gente acabou de definir, então, foi a probabilidade de um evento. Né? Então, a probabilidade do evento é a soma das probabilidades dos seus elementos, e a gente supõe que a gente tem isso, desde o início, uma função que dá a probabilidade individual de cada elemento.
Vamos ver agora as primeiras propriedades desse objeto que a gente acabou de definir. A primeira propriedade é que a probabilidade do evento ômega é igual a 1. Isso é consequência direta da definição, porque a gente definiu a probabilidade de um evento como a soma dos pesos dos elementos que estão nesse evento. E por hipótese, a gente tem que a soma sobre todos os elementos é igual a 1. A função peso tem essa propriedade. Então, naturalmente, a probabilidade do ômega é igual a 1. Outra propriedade importante diz respeito ao cálculo da probabilidade da união de dois eventos quando esses subconjuntos são disjuntos, ou seja, quando a interseção entre eles é vazia. Então, nesse caso, a definição que a gente apresentou diz que a probabilidade da união é somar sobre todos os elementos que estão nessa união, somar os pesos desses elementos. Agora, como essa união é disjunta, eu poderia decompor essa soma somando primeiro sobre os elementos que estão em A e em seguida somando sobre todos os elementos que estão em B. Como essa união é disjunta, eu garanto que nenhum elemento foi considerado duas vezes, né? Ou o elemento está na primeira parcela ou ele está na segunda parcela. E o que a gente obteve ali do lado direito dessa última igualdade é justamente, por definição, a probabilidade do evento A e depois a probabilidade do evento B. Então, a gente acabou de provar que a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades quando essa união é disjunta. Com essas duas primeiras propriedades, a gente já consegue também calcular a probabilidade do evento complementar. Então, o evento A complementar é o conjunto formado pelos elementos de ômega que não estão em A. Como é que a gente calcularia essa probabilidade? Bom, vejamos, por definição de conjunto complementar, a gente tem que a união de A com o seu complementar é o evento todo, o espaço amostral, e também temos que a interseção entre A e A complementar é vazia. Então, a gente tem o seguinte, por um lado, a probabilidade dessa união deve ser igual a 1, porque essa união é o espaço todo, então pela primeira propriedade temos que isso é igual a 1. E por outro lado, como essa união é disjunta, a gente pode calcular a probabilidade dessa união como a soma das probabilidades. Agora, simplesmente isolando ali a probabilidade de A complementar, a gente conclui então que a probabilidade de A complementar é 1 menos a probabilidade de A. Essa é uma propriedade muito útil porque em diversos exemplos é mais fácil lidar com o evento complementar do que propriamente com o evento que a gente está interessado. Agora, a gente poderia se perguntar como é que a gente calcula a probabilidade da união de dois eventos quando essa união não é necessariamente disjunta. Bom, nesse caso, há mais uma maneira de proceder. Uma maneira seria, por exemplo, considerar a probabilidade da união como sendo a probabilidade de A mais a probabilidade do evento B interseção A complementar. O evento B interseção A complementar ele é formado pelos elementos que estão em B, mas não estão em A. Então, dessa forma, eu garanto que, seguindo a definição que a gente deu de probabilidade, eu não estou somando duas vezes nenhum elemento da união à união B, porque eu estou somando primeiro os elementos que estão em A e em seguida os elementos que estão em B, mas não estão em A. Então essa seria uma maneira de proceder. Outra maneira seria calcular a probabilidade de A união B como a probabilidade de A mais a probabilidade de B, mas aí levando em conta que se alguém estiver na interseção, o peso dele foi considerado em excesso, foi considerado duas vezes, então para corrigir isso eu subtraio a probabilidade de A interseção B. Então, se eu estou numa situação que eu sei calcular individualmente a probabilidade de a probabilidade de B e a probabilidade da interseção, usando essa fórmula, eu saberia então calcular a probabilidade da união. Esse é o mesmo tipo de cuidado que a gente tem que ter quando a gente está lidando com problemas de contagem em combinatória, que a gente sempre tem que tomar cuidado para não estar dividindo em casos e contando casos em excesso, contando com repetições. Tudo isso que a gente falou até agora é válido nesse contexto, que é o contexto mais geral possível de probabilidade definida num espaço amostral finito. Agora a gente vai particularizar o olhar para a situação em que essa função p minúsculo atribui o mesmo valor para cada elemento do espaço amostral. Isso é o que a gente vai chamar de espaço equiprovável. É quando a gente tem um espaço em que cada elemento tem atribuído a mesma probabilidade.
Então, como a soma dessas probabilidades deve ser igual a 1, necessariamente a gente vai estar atribuindo então probabilidade 1 sobre n para cada elemento do espaço amostral, onde n é o número de elementos do espaço amostral. Então, nessa situação também a gente costuma dizer que a gente está considerando a distribuição uniforme no espaço amostral. Então, quando a gente está nesse contexto, a probabilidade de um evento vai depender apenas do número de elementos de um evento. Então, se eu usar essa notação para representar o número de elementos do conjunto A, então o que eu estou escrevendo ali é que se o número de elementos do conjunto A é igual a K, então a probabilidade do evento A vai ser simplesmente K sobre N. Então, em outras palavras, o que a gente tem é que a probabilidade do evento A é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A gente também costuma dizer que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, onde a gente considera como caso possível todos os possíveis resultados para o experimento, ou seja, o número de elementos do espaço amostral, e como casos favoráveis aqueles elementos que correspondem ao evento A. Vamos ver isso num exemplo concreto. Então, imagine que a gente está na situação em que a gente lança um dado equilibrado. Então, quando a gente coloca isso como hipótese, significa que a gente está considerando que todos os resultados são equiprováveis. E a pergunta é qual é a probabilidade do resultado ser um número par. Bom, então aqui a gente está considerando como espaço amostral o conjunto dos resultados possíveis do dado. A gente está supondo que essa distribuição é uniforme, a probabilidade de cada elemento é igual a 1/6. O nosso evento é o evento formado pelos números pares, 2, 4, 6. É um evento que tem cardinalidade 3. Então, portanto, a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, porque a gente está na situação uniforme. Então, é 3 em 6 são pares, portanto, simplificando essa fração, a gente obtém que essa probabilidade é 1/2, ou se a gente quiser, a gente coloca na notação percentual. Então, esse é o exemplo mais simples de uma situação em que a gente tem casos favoráveis sobre casos possíveis. Bom, nem sempre a solução vai ser tão simples quanto nesse primeiro exemplo. Vamos considerar agora aqui uma situação em que a gente lança dois dados e eu olho para a soma dos resultados dos dois dados e a pergunta é qual é a probabilidade da soma ser igual a 6. Bom, eu vou começar apresentando uma solução incorreta para depois chamar a atenção sobre qual foi o erro cometido. Então eu poderia pensar da seguinte maneira, né? Quando eu lanço dois dados e olho para a soma dos dados, esse experimento tem como resultados possíveis os números que vão de 2 até 12. Né? Essas são as possíveis somas que eu posso obter quando eu lanço dois dados. Então, nessa situação, o evento que nos interessa é o evento de que a soma foi igual a 6. E isso é um caso num total de 11 casos possíveis, né? Porque nesse espaço que vai de 2 até 12 eu tenho 11 casos possíveis. Então, dessa forma, eu poderia concluir que a probabilidade de o resultado ser 6 é de 1 em 11, e isso é aproximadamente 9,09%. Bom, essa solução ela está incorreta. Por que está incorreta essa situação? Bom, o erro foi usar o cálculo da probabilidade como casos favoráveis sobre casos possíveis, num contexto em que a gente está lidando com eventos elementares que não são equiprováveis. Esses resultados aí, que são os resultados possíveis para a soma de dois dados, eles não são equiprováveis. Por quê? Por exemplo, a soma ela só é 12 quando eu considero que os dois dados obtiveram face igual a 6. Esse é o único jeito de obter soma 12. Agora, por exemplo, a soma a ser igual a 6 é mais provável, porque existem diversas combinações que resultam em soma igual a 6. Por exemplo, a gente poderia ter 1 com 5, 2 com 4, 3 com 3. E a gente ainda teria que analisar com cuidado se a gente deve ou não considerar a soma em ordens diferentes, 5 com 1 ou 4 com 2. Bom, mas isso por si só já garante que essa solução está incorreta, porque os eventos elementares do conjunto ômega não são equiprováveis.
Então, tem duas formas de corrigir isso. Uma forma seria ver quais são as probabilidades de cada elemento do espaço ômega, mas essa é justamente o que a gente está querendo responder. A gente está querendo responder qual é a probabilidade da soma ser 6. Outra possibilidade é considerar um outro espaço amostral em que a gente consiga construir um espaço amostral equiprovável para poder então usar essa contagem de casos favoráveis sobre casos possíveis. Vamos ver agora uma outra tentativa de resolver esse problema, que também é incorreta e é um erro que é bastante comum das pessoas cometerem, que é o seguinte, ó, a gente vai considerar como resultado do lançamento dos dados não a soma das suas faces, mas sim o par que a gente observa quando lança esses dois dados. Então, dessa forma, quais são os pares possíveis? Pode ser 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Agora vamos ver os outros pares, poderia ser 2 e 1, mas notem que eu estou lançando os dados simultaneamente, então não tem uma questão de ordem de primeiro dado ou segundo dado. Então 1 e 2 ou 2 e 1, isso é o mesmo resultado, portanto eu vou descartar para não contar em dobro. Então agora os pares que não têm o número 1 seriam 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. E assim sucessivamente, ali a gente lista todos os pares possíveis que seriam os possíveis resultados para o lançamento de dois dados. Agora vamos observar qual é a soma desses pares. Então a gente tem ali as possíveis somas, que vão de 2 até 12, e agora vamos então tentar responder a nossa pergunta, qual é a probabilidade de que a soma seja 6. Então percebam que a soma 6, ela aparece em 3 dos 21 casos. Portanto, então, se a gente usar a fórmula que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, a gente teria então que a probabilidade é 3 sobre 21, que é igual a 1 sétimo. Então, onde está o erro nessa solução? Então, o erro está em usar essa fórmula que é casos favoráveis sobre casos possíveis em um espaço que foi construído de modo que os seus elementos, novamente, não são equiprováveis. Por que não são equiprováveis? Então, para explicar isso, vamos ver um exemplo. Ó. Apesar dos dados serem lançados simultaneamente, então eu não poder falar assim, o primeiro dado ou o segundo dado, vamos pensar então que os dados têm cores diferentes. Então, nesse sentido, eu obter o par 6 e 6 só acontece quando os dois dados dão o resultado 6. Né? Então, se eu imaginar que os dados são vermelho e branco, o dado vermelho tem que dar 6 e o dado branco tem que dar 6 também. Agora, percebam que o par 6 e 5, né? Ou 5 e 6, que seria o mesmo par para efeito de resultado do experimento, mas ele acontece em duas situações. Ele acontece quando o dado vermelho dá 5 e o dado branco dá 6, ou quando o dado vermelho dá 6 e o branco dá 5. Então, isso mostra que está errada a hipótese de dizer que cada par aqui é equiprovável. Aqui, essa observação mostra que o par 5 e 6, como par, né, desconsiderando ordem, ele é mais provável porque ele provém de duas ordens possíveis para o resultado dos dados, e já o 6, 6 provém apenas desse resultado específico para os dois dados. Vamos ver agora então a solução correta para esse problema, que vai ser a construção de um espaço amostral equiprovável. Para isso a gente vai então supor que um dado é vermelho e outro é branco. Dessa forma, a gente vai considerar como o conjunto dos resultados possíveis para esse experimento todos os pares x e y, onde x é um número entre 1 e 6 inteiro e y também. Dessa forma, a gente pode pensar que x representa o resultado do dado vermelho e y representa o resultado do dado branco. E agora sim está correto afirmar que esses 36 casos, né, são 6 vezes 6, 36, é correto afirmar que esses 36 casos são equiprováveis. Então, como a gente está nessa situação de um espaço com elementos equiprováveis, agora sim é correto calcular essa probabilidade como o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E para isso basta então olhar aqui nessa tabela que representam todos os casos, quais são os casos em que a soma das coordenadas x e y é igual a 6. E a gente identifica aqui então que são 5 casos num total de 36, portanto, então a probabilidade de que a soma seja 6
é igual a 5 sobre 36, isso dá aproximadamente 13,89%. A gente pode aproveitar esse exemplo do lançamento de dois dados para discutir a situação de que o mesmo problema pode ser resolvido de diversas maneiras diferentes. Então, vamos considerar aqui novamente que o experimento é lançar dois dados e observar a soma. Então, a gente poderia, se quisesse, considerar como o conjunto dos resultados possíveis o conjunto ômega, que é as possíveis somas, que vão de 2 até 12. E nesse caso, o erro na nossa primeira tentativa de resolução foi considerar que esses eventos elementares eram equiprováveis. Eles não são equiprováveis e agora a gente já sabe como se calcula a probabilidade de cada elemento desses aí. Basta olhar nessa tabela quando que as respectivas somas aparecem. Então a gente vê que se a gente quiser considerar esse conjunto como o nosso espaço amostral para representar esse experimento, é fácil calcular os pesos corretos. Por exemplo, a soma vai ser 2 em apenas um dos 36 casos. A mesma coisa acontece com a soma ser 12. Já a soma é 3 em 2 dos 36 casos, e a mesma coisa acontece com a soma ser igual a 11. Né? Então, olhando assim, a gente consegue ver quais são os pesos corretos, e dessa forma o que a gente acabou de construir foi um exemplo de espaço com uma distribuição que não é uniforme. A gente tem pesos aí que depende do qual elemento a gente está considerando. E esses pesos foram deduzidos a partir da simetria dos dados, considerando um espaço maior para depois reduzir o espaço e considerar esse espaço, mas agora é um espaço não equiprovável. A gente poderia resolver problemas relacionados ao lançamento de dois dados com esse espaço e com esses pesos. Por exemplo, imaginem que eu faça a seguinte pergunta agora. Então, lança-se dois dados, observa-se a soma e eu quero saber qual a probabilidade dessa soma ser um número primo. Então, eu poderia resolver da seguinte maneira, né? Eu sei que o espaço é esse aqui e esses são os pesos, então o meu evento de interesse aqui é o subconjunto do espaço dos resultados possíveis composto pelos números primos. Então, é o 2, 3, o 5, o 7 e o 11. Pela definição geral que a gente deu de probabilidade no contexto em que os pesos não são necessariamente iguais, a probabilidade, então, do evento A é a soma dos pesos dos elementos que compõem o evento A. E assim a gente calcularia, então, a probabilidade da soma ser um número primo, fazendo essas somas aí, e a gente chegaria no resultado, então, 15 sobre 36. Então, essa seria uma maneira de resolver esse problema. É claro que se a gente quisesse, a gente não precisaria explicitar esse espaço amostral dessa forma, de 2 a 12, a gente poderia considerar como espaço amostral o que a gente estava considerando antes, que é o conjunto de todos os pares ordenados, que aí sim a gente teria uma situação de eventos elementares equiprováveis. E aí nessa situação, em que a gente tem eventos elementares equiprováveis, a probabilidade a gente calcula como o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, se eu quero saber qual é a probabilidade da soma ser primo, eu analiso cada um desses pares, vejo a soma, se é primo, ok, se não é primo, não é um caso favorável. Fazendo isso, a gente analisa e percebe que a soma é um número primo em 15 desses 36 casos. Então, essa é uma maneira diferente de resolver o mesmo problema, usando aqui um espaço equiprovável. Vamos calcular agora algumas probabilidades relacionadas à Mega Sena. Então, vamos lembrar como é que funciona a Mega Sena. O apostador ele vai escolher 6 números do conjunto que vai do 01 até o 60, e o sorteio também vai sortear 6 números que vão de 1 até 60. E a gente quer calcular o seguinte: qual é a probabilidade do apostador fazer 6 acertos, ou seja, acertar todos os números que ele escolheu. Então, queremos responder isso, e também qual é a probabilidade do apostador fazer exatamente 5 acertos. Então, errar somente um das suas escolhas. Existe um prêmio também para essa situação. Então, sugiro que você, se quiser, pause o vídeo, tente resolver e em seguida eu volto com a solução. Vamos à solução. Então, vamos supor que o apostador escolheu os números x1, x2, x3, x4, x5 e x6. É um conjunto genérico, mas vamos supor que a gente fixou essa escolha do apostador. Então, agora vamos fazer a seguinte contagem: quantos são os possíveis resultados para o sorteio? Então, a gente considera como resultado para o sorteio os 6 números que foram sorteados. A gente não está interessado
na ordem em que eles foram sorteados. Então a pergunta é equivalente à seguinte: de quantas maneiras é possível selecionar 6 elementos distintos de um conjunto com 60 elementos? Bom, esse é um problema clássico da análise combinatória, né? Eu tenho 60 maneiras de escolher o primeiro elemento, 59 maneiras de escolher o segundo elemento, e assim sucessivamente. Então eu faço esse produto que consiste das maneiras de escolher cada um dos elementos, porém eu tenho que dividir por 6 fatorial, porque eu não estou interessado na ordem em que esses elementos foram escolhidos. Então, o resultado dessa conta a gente denota por esse símbolo 60 escolhe 6, a gente lê dessa maneira, é o coeficiente binomial. Então, 60 escolhe 6 é o número de maneiras de escolher 6 elementos distintos de um conjunto com 60 elementos. Aqui, já que a gente vai usar isso várias vezes ao longo desse mini curso, então vamos lembrar que a gente tem esse símbolo n escolhe k, que é o número de maneiras de escolher k elementos de um conjunto com n elementos. E a fórmula é essa daí, n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Então, voltando ao nosso problema, né, de quantos são os resultados possíveis para o sorteio? Bom, então o conjunto dos resultados possíveis tem 60 escolhe 6 elementos, e fazendo essa conta, a gente conclui então que o número de resultados possíveis é 50.063.860. Todos esses resultados possíveis para o sorteio são equiprováveis. Então, agora a nossa pergunta é, desses possíveis resultados, que são equiprováveis, quantos são favoráveis? Bom, então, na situação do item A, só é favorável a situação em que o resultado do sorteio coincide exatamente com a aposta, ou seja, então temos somente um caso favorável, tem que sair exatamente os 6 números escolhidos pelo apostador. Portanto, nesse caso, a probabilidade de a gente obter 6 acertos é de 1 em 50.063.860. Então vamos ver agora o caso B, que é um pouco mais interessante. Então, no caso B, quantos são os casos favoráveis? Então, a pergunta equivalente seria: de quantas maneiras é possível escolher 6 números que vão de 1 até 60, sendo que eu devo escolher 5 do conjunto A, que é a aposta do apostador, e 1 fora do conjunto A. Né? Então, de quantas maneiras é possível fazer essa seleção de números de 1 até 60? Bom, então, primeiro preciso escolher 5 números no conjunto A, isso eu posso fazer de 6 escolhe 5 maneiras, e agora eu preciso escolher um fora do A. Fora do A existem 54 números disponíveis, eu preciso escolher um. Então, pelo princípio multiplicativo, essa é o total de maneiras de eu escolher 5 números em A e um fora de A. Então, fazendo a conta aqui, 6 escolhe 5, isso dá 6, porque é equivalente a escolher o número que não vai ser sorteado, e 54 escolhe 1, é 54, o resultado disso é 324. Esse seria o número de sorteios possíveis favoráveis ao apostador para ele fazer exatamente 5 acertos. Então, a probabilidade de 5 acertos é 324 sobre aproximadamente 50 milhões, e isso dá aproximadamente 1 em 154.518. Não há uma igualdade porque não é exatamente esse o denominador correto, não seria um número inteiro. Agora a gente vai falar de probabilidade condicional. E para isso eu vou começar com um exemplo. Então, suponha que a gente lança um dado não viciado. Então, no item A, faço a seguinte pergunta: qual a probabilidade do resultado ser um número primo? Beleza, esse é um problema que a gente sabe resolver. Agora, no item B, eu vou propor a seguinte situação: a gente lança o dado, não observa o resultado, e aí pergunta para alguém que esteja observando o dado se o resultado do lançamento foi um número par. E suponha que a pessoa responde sim. Então a pergunta é, com essa informação adicional que a gente obteve, qual é a probabilidade do resultado ser um número primo? Então vamos ver como que a gente resolve esse problema. Então a gente está numa situação de um espaço equiprovável, porque o dado é não viciado. No item A, o nosso evento é o conjunto formado pelos números primos, 2, 3 e 5. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre os casos possíveis, é 3 em 6, que é equivalente a 1 meio. Beleza. Agora, no caso B,
A informação que a gente obteve de que o resultado foi par, né, a gente perguntou se foi par e teve a confirmação, então essa situação restringe o espaço ao conjunto 2, 4, 6. A gente sabe agora que o resultado do experimento certamente está ali, ou é 2, ou é 4, ou é 6. E além disso, não tem nenhuma razão para imaginar que as probabilidades relativas tenham se alterado, né? Antes dessa informação, o 2 e o 4 e o 6 todos tinham a mesma chance de acontecer, que era igual a um sexto. Agora a gente sabe que o resultado foi par e a princípio nenhum desses números vai ser favorecido. Todos a princípio têm a mesma chance de acontecer, né? As chances relativas são preservadas. Então, sendo assim, agora o nosso interesse, né, a gente quer saber qual a probabilidade do número ser primo. Nesse espaço restrito, o único primo é o 2, então a chance do resultado ser primo é de 1 em 3, porque a gente está numa situação em que o espaço restrito continuou equiprovável. Então, nesse caso, a gente diz que a probabilidade de B, dada a ocorrência de A, é 1/3, né? A gente denota com essa barra vertical ali, a gente lê essa expressão como probabilidade de B dado A. E o resultado nesse exemplo específico é 1/3. Agora vamos ver isso num contexto geral. Então aqui convém a gente adotar a interpretação de que a probabilidade de um evento B contido no espaço ômega é o peso relativo de B dentro de ômega, no sentido de que são os pesos dos elementos de B que estão sendo somados na hora de calcular a probabilidade de B. Então, agora, quando a gente tem informação de que ocorreu o evento A, o espaço fica restrito ao evento A e a probabilidade de B acontecer, dado que a gente sabe que aconteceu o evento A, então o que a gente tem que analisar é qual é o peso relativo que essa interseção A inter B tem dentro de A. Então, dessa forma, é natural que o cálculo da probabilidade condicional de B dado A seja dado pela probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do A, porque seria então o peso relativo dessa interseção no conjunto A, que passa a ser o novo espaço agora. Bom, essa definição tem algumas consequências. A primeira e mais direta é que agora a gente pode calcular a probabilidade da interseção de dois eventos, né? Isolando nessa igualdade ali a probabilidade da interseção de A com B, a gente tem então que a probabilidade da interseção é o produto da probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Em outras palavras, né, a probabilidade de acontecer A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Não é muito difícil a gente verificar também o que acontece quando a gente tem uma interseção tripla, né? Qual é a probabilidade de acontecer A e B e C? Isso vai ser a probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de C dado A interseção B. Eu deixo para você como exercício verificar a validade dessa igualdade usando essa fórmula que está do lado esquerdo do quadro. Notem que se a gente estiver na situação em que a probabilidade de B dado A coincide com a probabilidade de B, então a informação sobre a ocorrência de A não afetou a probabilidade de B. Temos aí uma independência. Então, nesse caso em particular, se a gente for calcular a probabilidade da interseção, pela fórmula que está ali em cima em amarelo, a gente vai ter que a probabilidade da interseção, nesse caso de independência, vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Tá? Então, essa situação a gente vai chamar de eventos independentes. A gente entende, então, que quando temos eventos independentes, a probabilidade da interseção é calculada como o produto das probabilidades. Vamos ver na prática, então, o uso de probabilidade condicional num exemplo. Então, aqui a gente tem um experimento que é realizado em duas etapas. A gente tem uma caixa que tem 3 moedas. 2 dessas moedas são honestas, ou seja, elas têm cara e coroa, e são equilibradas. E uma outra moeda, a terceira moeda, ela tem 2 caras. Tá? Então, o experimento é assim. No primeiro passo, a gente vai escolher uniformemente ao acaso uma dessas moedas da caixa. E no segundo passo a gente vai lançar a moeda. E aí eu faço 3 perguntas. Primeira pergunta é: qual é a probabilidade da gente ter sorteado a moeda de 2 caras no primeiro passo do experimento? A segunda pergunta é:
qual é a probabilidade de que ao final do experimento completo, depois dos 2 passos, o resultado seja cara. E a terceira pergunta é uma pergunta condicional, dado que o resultado final foi cara, qual é a probabilidade de que a moeda lançada tenha sido a de 2 caras? Então eu sugiro você, se quiser, pause o vídeo, tente resolver o problema e depois acompanhe a solução. Então vamos para a solução. Então vamos aqui definir os eventos para a notação ficar mais compacta. Então vamos chamar de A1 o evento que consiste em a moeda sorteada no passo 1 é honesta. Vamos chamar de A2 o evento que consiste em a moeda sorteada é a de 2 caras. Tá? Então esses dois eventos, eles ou acontece um ou acontece o outro, né? E a união deles é todos os casos possíveis. E vamos chamar de B o evento que diz que o resultado final é cara. Então vamos ver as conclusões que a gente tem. No item A, o que a gente está querendo calcular é a probabilidade do evento A2, né? Que é a probabilidade de ter sido a moeda de 2 caras. Mas vamos calcular também a probabilidade de A1, porque isso vai acabar usando nos outros itens. Então, qual a probabilidade de eu ter sorteado uma moeda honesta? Como são 2 honestas num conjunto de 3 moedas, e eu estou escolhendo uniformemente ao acaso, a probabilidade de eu sortear uma honesta é de 2 em 3. E, da mesma forma, a probabilidade de eu sortear a moeda falsa, a moeda de 2 caras, é de 1 em 3. Então, essa é a resposta do item A, é 1/3. Agora vamos para o item B. A pergunta é qual é a probabilidade de que o resultado do lançamento seja cara. Então a gente quer calcular a probabilidade do evento B. Então, para calcular a probabilidade do evento B, a gente vai decompor o B como uma união disjunta. De que forma, né? Tem 2 formas de acontecer o evento B. Ou acontecer o evento B com uma moeda honesta, ou acontecer o evento B com moeda de 2 caras. Então, isso justifica essa primeira igualdade, né? Porque aqui eu tenho a B interseção A1, esse é o evento que diz que a moeda sorteada foi honesta e o resultado final foi cara, e B interseção A2 é a moeda sorteada foi a de 2 caras e o resultado final foi cara. Então agora a gente vai calcular essas probabilidades dessas interseções, usando a fórmula que relaciona isso com probabilidade condicional. Então, por exemplo, a probabilidade de acontecer B e A1, eu posso escrever isso com a probabilidade de acontecer A1 vezes a probabilidade de B dado A1. E da mesma forma aqui, a probabilidade de acontecer A2 e B é a probabilidade de acontecer A2 vezes a probabilidade de B dado A2. Então vejamos, agora a probabilidade de acontecer A1, a gente já calculou no item A, é 2/3. E a probabilidade de acontecer B dado A1 é 1/2, porque se eu sei que a moeda lançada foi uma moeda honesta, a probabilidade então do resultado ser cara é de 1/2, porque é cara ou coroa com probabilidade de 1/2. Ok? Então, continuando aqui, a probabilidade de A2 a gente já calculou no item A, é 1/3. E a probabilidade de B dado A2 agora é 1, porque eu estou calculando a probabilidade do resultado ser cara, dado que a moeda que eu lancei tinha 2 caras. Então, com 100% de certeza, o resultado vai ser cara. Bom, então fazendo essa conta, a gente chega na resposta 2/3. Agora vejamos o item C. No item C, a gente está querendo calcular uma condicional na ordem diferente. Agora a gente quer calcular a probabilidade de A2, que é o evento que a moeda sorteada tem 2 caras, dado B, que é o evento que o resultado final é cara. Como é que a gente pode calcular isso? Bom, eu vou usar a fórmula que relaciona a probabilidade condicional com a probabilidade de interseção. Então isso é a probabilidade de A2 interseção B dividido pela probabilidade de B. Agora, a probabilidade de A2 interseção B, eu vou usar a probabilidade condicional, só que na ordem diferente. Isso eu vou escrever como probabilidade de A2 vezes probabilidade de B dado A2. Certo? E agora vamos ver se a gente consegue, a partir disso, concluir o exercício. Então vejamos, a probabilidade de A2 está calculada lá no item A, é 1/3. A probabilidade de B dado A2, a gente já tinha visto antes que é igual a 1, porque é a probabilidade de eu obter cara, dado que eu lancei
uma moeda de duas caras. E no denominador a gente já tinha calculado no item B que a probabilidade de acontecer duas caras é 2/3. Então, fazendo a simplificação, a gente obtém como resposta final 1/2. Notem que na situação do item C, a probabilidade da moeda ter sido a moeda de duas caras é 1/2 e é maior do que a resposta que a gente obteve no item A, que era 1/3, o que faz total sentido, porque se o resultado final foi cara, isso deve aumentar a probabilidade de que a moeda sorteada tenha sido a de duas caras. Outra maneira de resolver esse item C sem usar essas propriedades operatórias da probabilidade condicional seria construir o espaço de todas as situações possíveis. E esse espaço poderia ser construído da seguinte maneira. São 6 casos possíveis como resultado final do experimento. Se eu considerar que o resultado final é não apenas observar se é cara ou coroa, mas também observar qual foi a moeda sorteada. Então eu tenho 6 possibilidades. Foi sorteada a moeda 1 e deu cara, ou moeda 1 e deu coroa, ou moeda 2 e deu cara, moeda 2 coroa, e agora considerando a moeda 3, que é a que tem duas caras, pode ter sido a moeda 3 e a primeira cara dela, ou a moeda 3 e a segunda cara dela. Então, nessa situação, são 6 situações, todas equiprováveis, então todas têm chance 1/6 de acontecer, e dada a informação de que o resultado final foi cara, então a gente está nesse espaço restrito agora a esses 4 casos possíveis, que vão ser novamente equiprováveis, pois as chances relativas são preservadas. E nesse contexto novo agora, nessa informação nova de que o resultado final foi cara, a moeda falsa ela consta em 2 dos 4 casos, que é a moeda 3, a moeda falsa. Então eu tenho nessa situação que a probabilidade da moeda sorteada ter sido a moeda de duas caras é a de 2 em 4, que é equivalente a 1/2, que é a resposta que a gente obteve anteriormente. Uma outra situação onde a gente usa a probabilidade condicional é quando a gente tem um sorteio realizado em várias etapas e sem reposição. Por exemplo, aqui a gente tem uma situação de uma urna e essa urna contém 6 bolas vermelhas e 4 brancas e a gente vai sortear 2 bolas, uma de cada vez e sem reposição, uniformemente ao acaso. E a pergunta é qual é a probabilidade de que as 2 bolas retiradas sejam vermelhas. Então, sugiro que você pause o vídeo, tente resolver o problema e em seguida acompanhe a resolução. Então a solução aqui é a seguinte, vamos denotar por A o evento que corresponde à primeira bola sorteada é vermelha. E por B, o evento que corresponde à segunda bola sorteada é vermelha. Então o que a gente quer calcular é a probabilidade de que ambas sejam vermelhas, ou seja, a probabilidade da interseção desses dois eventos. Como a gente viu, o cálculo da interseção é dado pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Bom, calcular a probabilidade de A é fácil, porque a gente tem uma urna com 6 bolas vermelhas e 4 brancas, ou seja, de um total de 10 bolas, 6 bolas são vermelhas, então a probabilidade é de 6/10 de que essa primeira bola sorteada seja vermelha. Agora, a probabilidade de B dado A, dado que a primeira bola sorteada foi vermelha, a gente tem então uma nova urna, agora contendo apenas 9 bolas, das quais 5 são vermelhas. Então a probabilidade de eu sortear uma segunda bola vermelha, condicionado que a primeira foi vermelha, é de 5 em 9. Portanto, assim, a probabilidade procurada é de 1/3. Uma estratégia semelhante à que a gente acabou de apresentar pode ser usada para resolver o problema da Mega Sena, agora usando probabilidade condicional. Então, digamos que o apostador escolhe esses 6 números, x1 até x6, e a gente quer calcular qual é a probabilidade dele fazer 6 acertos na Mega Sena. A gente pode considerar que a gente pintou as bolas que ele escolheu de vermelho. Então, um problema equivalente é o seguinte, numa urna com 60 bolas, sendo 54 brancas e 6 vermelhas, se a gente sorteia sem reposição 6 bolas sucessivamente e uniformemente ao acaso, qual é a probabilidade de que sejam retiradas as 6 bolas vermelhas? Bom, e isso a gente faz usando probabilidade condicional. A gente tem que a probabilidade da interseção de dois eventos é dada pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. A gente discutiu anteriormente que tem uma fórmula análoga para a interseção de 3 eventos e também tem uma fórmula análoga para a interseção de 4 eventos e assim sucessivamente.
Então, como é que a gente poderia resolver o problema da Mega Sena usando a probabilidade condicional? Assim, ó, a gente calcular a probabilidade de 6 acertos é equivalente à probabilidade da gente retirar 6 bolas vermelhas, e essa probabilidade é dada da seguinte maneira. A probabilidade da primeira bola ser vermelha é 6 em 60. Dado que ela foi vermelha, a probabilidade da segunda ser vermelha é 5 em 59. Dado que as duas primeiras foram vermelhas, a probabilidade da terceira ser vermelha é de 4 em 58. E assim sucessivamente a gente obtém esse produto que é equivalente à solução que a gente obteve pelo primeiro método. Vamos ver agora mais um problema. O problema é o seguinte: a gente vai escolher ao acaso duas peças de um dominó. Quando eu digo escolher ao acaso, está subentendido que eu estou escolhendo uniformemente ao acaso, então qualquer par de peças é equiprovável. E a pergunta é qual é a probabilidade delas possuírem um número em comum. Então eu sugiro você, se quiser, pause o vídeo, tente resolver o problema e em seguida acompanhe a solução. Bom, então vamos à solução. Antes da gente calcular as probabilidades, vamos fazer uma observação sobre o dominó em si. Então, o dominó, todos sabem que ele é formado por peças que tem dois quadradinhos. Cada quadradinho pode ter um número que vai de 0 até 6, simbolizado por esses pontinhos. Então, a primeira questão é, bom, quantas peças tem o dominó? Isso a gente poderia simplesmente contar ali, mas é fácil ver que a gente tem 7 peças, né, porque vão de 0 a 6, 7 peças que são do tipo KK, com K indo de 0 a 6, são as peças 00, 1 até 66, e tem também as peças em que os quadradinhos têm valores diferentes. E quantas são dessas? Bom, das 7 possibilidades, que são de 0 a 6, eu tenho que escolher dois números, então são 21 peças do tipo KL, com K e L diferentes. Então, no total, eu tenho 28 peças. Então, dessas 28 peças, a gente vai escolher duas e quer saber qual é a probabilidade de terem um número em comum. Então, vamos ver como a gente resolve esse problema. Então, a primeira observação que a gente faz aqui é o seguinte, ó. Cada número entre 0 e 6 aparece em exatamente 7 dessas peças. Né? Por exemplo, o 0 aparece, está aqui nessa coluna, é 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, 0 com 4, 0 com 5, 0 com 6. E mesma coisa vai acontecer com os outros números. Né? O 1 vai aparecer 7 vezes, o 1 aparece com K, onde K varia de 0 a 6, então são 7 peças em que aparece o 1, 7 peças em que aparece o 2, 7 peças em que aparece o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Tá? Então essa primeira observação a gente vai usar em algum momento. Outra observação é o seguinte: se eu pego duas peças, né, esse sorteio é feito sem reposição, né, eu sorteio duas peças distintas do dominó, não é que eu sorteio e coloco de volta e sorteio de novo. Então essas duas peças são necessariamente distintas, então elas têm no máximo um número em comum. Porque se elas tivessem dois números em comum, elas seriam iguais e o dominó não tem peças repetidas. Então, essa informação também é importante, a gente vai usar em algum momento. Então, vamos lá. Vamos, para resolver esse problema, vamos introduzir uma notação. Vamos chamar de x a primeira peça que eu vou sortear e de y a segunda peça. Certo? Então, eu posso resolver o problema da seguinte maneira. A probabilidade de x e y terem um número em comum, por essa observação de que elas têm no máximo um número em comum, então esse evento aí eu posso escrever como uma união, que se x e y tem um número em comum, então esse número em comum ou vai ser o 0, ou vai ser o 1, ou vai ser o 2, ou até o 6, e apenas um deles pode ser o que vai repetir. Então eu posso calcular essa probabilidade com uma soma. A soma de k indo de 0 até 6 dá a probabilidade de x e y terem o número k, certo? Porque assim eu estou escrevendo a x e y terem um número em comum como uma união dos eventos x e y têm em comum o número k, onde esse k pode ser qualquer um, variando de 0 até 6. Então eu tenho que calcular essa soma dessas probabilidades. Agora, reparem que a probabilidade de x e y terem em comum o número k, isso não depende de k, porque a configuração das peças, todas as peças aparecem a mesma quantidade de vezes, então isso é
igual a calcular a probabilidade de x e y terem em comum o número 0, por exemplo. Bom, então dessa forma eu estaria somando ali 7 parcelas, né, porque começa com k igual a 0 até 6, 7 parcelas idênticas, então o resultado vai ser simplesmente 7 vezes a probabilidade de que x e y tenham o número 0. Tá? Então a gente conseguiu simplificar o problema usando essa observação. Né? Até agora o que a gente tem usado é que duas peças têm no máximo um número em comum. Isso garantiu essa primeira igualdade e também, usando a simetria, a gente conseguiu trocar o k que estava aqui por 0. Bom, agora então reduzimos o problema para calcular qual é a probabilidade de que x e y ambas tenham o número 0. Então, como é que a gente pode calcular isso? A gente vai usar, então, uma probabilidade condicional. Ali a gente tem uma interseção, né? Essa probabilidade que a gente está calculando é a probabilidade de x ter o 0 e y ter o 0. Então, o E é uma interseção, a gente vai calcular como uma probabilidade, o produto das condicionais, que é a probabilidade, então, de x ter o 0, vezes a probabilidade de y ter um 0, dado que x tem o 0. Certo? Isso da probabilidade condicional, que a gente viu como a primeira consequência da forma da probabilidade condicional. Certo, então agora vamos às contas. Qual a probabilidade de x ter um 0? Bom, como o 0 aparece em 7 das 28 peças, quando eu vou pegar a primeira peça, x, eu tenho então uma probabilidade de 7 em 28 dessa peça ter um 0. Certo? Agora vamos ver qual é a probabilidade da segunda peça sorteada ter um 0, dado que a primeira tinha. Bom, dado que a primeira peça tinha um 0 e esse sorteio é feito sem reposição, no momento em que eu vou pegar a segunda peça, eu passo a ter então um conjunto de 27 peças, das quais 6 delas têm o 0. Então a probabilidade da segunda peça sorteada ter um 0 é de 6 em 27. Bom, e isso conclui o problema. Agora é só uma questão de fazer algumas simplificações. Ali a gente pode, o 28 com o 7, ali a gente pode simplificar e escrever 7 quartos. E aí a gente tem então ali 7 quartos vezes 6 sobre 27. Fazendo mais uma simplificação, a gente obtém o resultado final 7 sobre 18. Vamos ver agora mais um problema relacionado à interpretação de probabilidades condicionais. Então, nesse problema, a gente vai assumir que existe uma certa doença que atinge 0,1% da população. Então, a gente vai assumir esse dado como uma hipótese. E a gente vai assumir também que existe um exame para detectar essa doença, que tem as seguintes características. A probabilidade da pessoa testar positivo, condicionado que ela tenha a doença, é de 90%. E a probabilidade dela testar negativo, dado que ela está sadia, é de 99%. Esses números são obtidos experimentalmente em laboratórios quando o teste é analisado, e eles são conhecidos como sensibilidade e especificidade do exame. Então, nesse exemplo aqui, a especificidade é de 99% e a sensibilidade é de 90%. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sortear uma pessoa ao acaso na população, uniformemente ao acaso, e vai fazer o teste nessa pessoa. E suponha que depois da gente sortear a pessoa e testá-la, a gente vê o resultado e o resultado é positivo. Então a pergunta que eu faço é, qual é a probabilidade de que essa pessoa tenha a doença? Em outras palavras, a gente está fazendo uma pergunta condicional, qual é a probabilidade dela ter a doença, dado que ela testou positivo. Tá? Eu sugiro que você, antes de começar a fazer as contas para resolver esse problema, tente dar um palpite, um chute de qual seria a resposta, uma intuição de quanto você acha que seria essa probabilidade, e depois de resolver o problema ou acompanhar a solução que a gente vai apresentar aqui, confronte a sua intuição com o resultado que a gente vai obter. Vamos ver a solução. Então, para simplificar a notação, a gente vai introduzir a notação D para doente, ou seja, o evento, a pessoa está doente, e S para sadio. Então, com a informação, a primeira informação do problema, né, a gente tem que a incidência da doença é de 0,1% na população, ou seja, uma pessoa a cada 1000 está doente. Então, como a pessoa foi escolhida uniformemente ao acaso, a gente tem que, a princípio, a probabilidade dela estar doente é de 1 em 1000,
e a probabilidade dela estar sadia é de 999 em 1000. Mas agora entra em jogo que a gente fez o exame e o resultado foi positivo, então a gente quer calcular a probabilidade dela estar doente, dado que o resultado do exame foi positivo. E como a gente pode calcular isso? Bom, a gente vai usar que a probabilidade de A dado B é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Então, quem faz o papel de B ali é o evento testou positivo, que eu estou denotando apenas com esse símbolo de mais. Então, a gente tem que essa probabilidade condicional vai ser calculada como a probabilidade da pessoa estar doente e positiva, dividido pela probabilidade dela estar positiva. Bom, e como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular esse denominador, a gente vai decompor em dois casos. Ela pode estar positiva porque tem a doença ou pode estar positiva porque foi um falso positivo, né? Então eu vou decompor o denominador em dois casos disjuntos, né? A probabilidade dos dois eventos, ela está positiva e doente ou ela está positiva e sadia. Então esses dois casos juntos formam o evento estar positivo. E agora a gente vai calcular essas probabilidades dessas interseções usando que a probabilidade da interseção é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. E a gente vai fazer uma escolha adequada, né? A gente vai usar como A ali D e como B o evento positivo, ou usar como A o evento sadio e como B o evento positivo, porque a gente consegue, dessa forma, usar informações que a gente tem das características do exame para calcular a probabilidade dessas interseções. Então vamos ver como fica isso. Então, por exemplo, como é que eu calculo a probabilidade dela estar positiva e doente? Então, isso é igual à probabilidade dela estar doente vezes a probabilidade dela estar positiva, dado que está doente. Aqui, novamente, é a mesma coisa, né? Só esse termo aparecia no numerador e no denominador. Agora, esse cara aqui é a probabilidade dela estar sadia vezes a probabilidade dela estar positiva, dado que está sadia. E agora vamos ver se temos todos esses dados para chegar no valor numérico. Então, a probabilidade de estar doente é 1 em 1000. A probabilidade dela estar positiva, dado que está doente, isso é a sensibilidade do exame, é dado ali no problema que é de 90%. Esse mesmo número apareceu aqui embaixo, então só copiei igual. Agora, a probabilidade dela estar sadia, isso a priori era 999 em 1000. E a probabilidade dela estar positiva, dado que está sadia, é de 1%, porque a probabilidade dela estar negativo, dado que está sadia, é de 99%. Então sobrou 1% a probabilidade dela ter um falso positivo. Agora é só uma questão de simplificar essas contas. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por 100.000, então a gente vê que isso é igual a 90 sobre 90 mais 999. Tudo ali é múltiplo de 9, então a gente pode dividir por 9 e a gente obtém finalmente 10 sobre 121. Em termos percentuais, isso é igual a 8,26%. Isso é um resultado, a princípio, bastante surpreendente, né? Que mesmo com esses parâmetros bons para o exame, a probabilidade dela ter a doença, dado que ela testou positivo nessa situação, é bastante pequena, é menos do que 10%. Para tentar entender melhor o porquê desse valor tão baixo, vamos ver aqui uma representação gráfica. Vamos supor que a gente tem uma amostra que seja bem representativa das características da população. Então aqui eu simbolizei, por exemplo, que eu peguei aqui 1000 pessoas, são 1000 pontinhos, e se é uma amostra bem representativa, então eu esperaria encontrar nessa amostra em torno de uma pessoa doente. E essa pessoa doente, quando faz o exame, ela tem 90% de chance de testar positivo. Então, digamos que ela testou positivo, o exame dela vai ser um verdadeiro positivo. Só que nessa amostra aqui, eu vou ter então 999 pessoas sadias e eu espero em torno de 1% de falsos positivos, porque as pessoas sadias elas testam negativo com 99%, então há 1% de chance de obter um falso positivo.
Então, desse grupo de 999 pessoas, 1% é praticamente 10 pessoas, eu deveria esperar com um resultado falso positivo. Então, se a nossa informação é apenas que a pessoa foi escolhida uniformemente ao acaso aqui e de que ela faz parte do grupo dos positivos, a gente então sabe que ela é uma pessoa que faz parte desse grupo. Então, sabendo que é uma pessoa que faz parte desse grupo, a probabilidade dela ter a doença é a probabilidade dela ser exatamente a pessoa verdadeira positiva, que aqui nesse exemplo é aproximadamente 1 em 11. E isso é compatível com o resultado que a gente obteve. Bom, depois de ter apresentado esse problema que tem essa resposta surpreendente, eu tenho que fazer uma advertência, porque a gente poderia ficar com a impressão então de que não é muito significativo obter o resultado positivo num exame para detectar uma doença. Só que aqui eu queria chamar a atenção para a gente tomar cuidado com a interpretação desse problema, porque nesse problema aqui, da forma que eu apresentei, a gente usou duas hipóteses sem as quais as conclusões não são verdadeiras. A gente usou aqui que a incidência da doença na população ela é conhecida e ela é relativamente baixa. Isso nem sempre é o caso. Por exemplo, essa conclusão não se aplicaria numa situação de uma pandemia em que a incidência ainda é uma coisa desconhecida e provavelmente grande. E também a gente usou aqui a hipótese de que a pessoa que foi testada, ela foi uma pessoa escolhida ao acaso uniformemente na população. Mas na prática, uma pessoa ela é testada porque ela apresentou algum sintoma ou algum outro indício que indica que ela possa ter a doença. Então, deixa de ser verdade essa hipótese de que ela foi escolhida ao acaso na população. E isso muda drasticamente as probabilidades condicionais. Agora a gente vai ver dois problemas que envolvem aniversários. E o primeiro problema é o seguinte: quantas pessoas no mínimo você deve escolher ao acaso para que a probabilidade de que nesse grupo exista alguém que faça aniversário junto com você seja maior do que 50%. Então deixa eu ilustrar a situação aqui. Você vai entrevistar K pessoas aleatórias e vai perguntar se alguém faz aniversário junto com você. E a gente quer saber qual é o menor valor de K para que a probabilidade de que você consiga achar alguém que faça aniversário com você seja pelo menos 50%. Então esse é o problema. Para formular ele corretamente, a gente tem que colocar assim algumas hipóteses, né? Vamos assumir que das 365 datas, são apenas 365 datas possíveis, a gente está excluindo aqui os anos bissextos e tal. Então a gente vai supor também que esses dias em que as pessoas nascem são todos equiprováveis. E vamos supor também que cada aniversário é independente do outro. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que faz aniversário numa determinada data, isso não influencia na probabilidade da data do aniversário da outra pessoa. Então, assumindo essas hipóteses é que a gente pode formalizar então a solução do problema. Então vamos acompanhar a solução. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver antes de ver a solução. Primeiras observações antes de resolver propriamente a solução é que a gente devia aqui intuitivamente perceber que a gente deve, esse grupo, né, o tamanho mínimo deve ser pelo menos a metade de 365. Isso porque se eu pego esse número, né, 182,5 pessoas, eu cubro no máximo metade das datas do calendário, então a probabilidade de eu encontrar alguém que faz aniversário comigo não vai superar 50%. Isso porque, além disso, nesse grupo, se eu pegar, por exemplo, 183 pessoas, existe uma probabilidade de que entre elas exista coincidência de aniversário, então elas não vão conseguir cobrir metade das datas disponíveis no calendário. Então, essa observação é importante. A gente já deve resolver o problema tendo em conta que é esperado que a resposta seja pelo menos, né, 182,5. Outra observação é que mesmo que o grupo seja muito grande, essa probabilidade, né, de que alguém faça aniversário junto com você nunca vai ser 100%. Mesmo que você pegue 1 milhão de pessoas, assumindo as hipóteses que a gente colocou ali no início, essa probabilidade nunca é 100%, sempre existe uma probabilidade de você ter tido o azar de não ter conseguido sortear ninguém que faça aniversário com você. Bom, dito isso, agora vamos então à resolução do problema. Para resolver o problema, a gente vai supor que a gente tem um grupo de K pessoas, a gente vai calcular a probabilidade de que nesse grupo
exista alguém que faz aniversário junto com você, e depois a gente vai encontrar o menor valor de K, que faz com que essa probabilidade seja pelo menos 50%. Então a primeira observação que a gente faz é a seguinte: se a gente olha para uma pessoa específica do grupo, fixa uma pessoa, chama ela de X, qual é a probabilidade de que o aniversário de X seja diferente do teu aniversário? Bom, essa probabilidade é bastante alta. Ela vai ser 364 sobre 365. Isso porque dos 365 dias do ano, ela só não pode nascer no mesmo dia que você. Então a probabilidade de que o aniversário dela seja diferente do teu é 364 sobre 365. E agora a gente vai olhar então para o grupo completo de K pessoas e a gente vai dizer que a gente obtém sucesso se alguém faz aniversário com você e a gente obtém fracasso se ninguém faz aniversário com você. Então, qual é a probabilidade de fracasso? É mais fácil aqui lidar diretamente com a probabilidade de fracasso e depois subtrair para encontrar a probabilidade de sucesso. A probabilidade de fracasso é que a primeira pessoa desse grupo não faça aniversário com você, e a gente sabe calcular essa probabilidade, é de 364 sobre 365, e a segunda não faça aniversário com você, e a terceira, e assim sucessivamente. Como a gente está assumindo independência nas datas que as pessoas nascem, então essa probabilidade vai ser dada pelo produto das probabilidades de cada um não fazer aniversário junto com você. Então, a probabilidade da gente obter fracasso num grupo de K pessoas vai ser o produto de 364 sobre 365 K vezes, ou seja, 364 sobre 365 elevado a K. Então, essa é a probabilidade de que, ao entrevistar K pessoas, ninguém faça aniversário com você. Consequentemente, a probabilidade de sucesso, né, de que exista pelo menos uma fazendo aniversário com você, vai ser 1 menos esse valor. E para que a probabilidade de sucesso seja pelo menos 50%, a gente precisa que a probabilidade de fracasso seja menos do que 50%. Então a gente precisa encontrar o menor valor de K, tal que 364 sobre 365 elevado a K seja menor do que 1/2. E isso é equivalente a encontrar o menor valor de K, tal que 365 sobre 364 elevado a K seja maior do que 2. Caso você não conheça logaritmos, você pode encontrar esse menor valor de K na base da tentativa. Vai substituindo valores de K nessa expressão até encontrar a primeira vez em que a gente ultrapassa o valor 2. Bom, mas conhecendo o logaritmo, a gente pode aplicar logaritmo dos dois lados da desigualdade, aplicar também a propriedade do logaritmo e concluir que o valor de K deve satisfazer que K vezes o log de 365 sobre 364 tem que ser maior do que o log de 2. E aí, isolando K nessa desigualdade, a gente obtém então que K tem que ser maior que essa expressão. Fazendo o cálculo numa calculadora, a gente obteve o valor 252,65. Então, portanto, como K é um número inteiro, o número de pessoas que você deve perguntar a data do aniversário, então a resposta é que a gente precisa pelo menos 253 pessoas para que nesse grupo, com probabilidade maior do que 50%, exista alguém que faça aniversário junto com você. Então notem que esse número que a gente obteve é bem mais do que metade das datas disponíveis, né? A metade das datas daria 182,5, mas para garantir 50% de probabilidade de existir alguém fazendo aniversário junto com você, você precisa entrevistar 253 pessoas. Agora a gente vai para o último problema da aula de hoje. Então suponha que você está assistindo a um jogo de futebol. Então dentro de campo há 11 pessoas de cada time, mais o juiz. No total, então, 23 pessoas dentro de campo. E a pergunta é, qual é a probabilidade de que dentro de campo existam duas pessoas com aniversário no mesmo dia? Bom, talvez você já conheça esse problema, mas caso você não conheça, eu sugiro que você tente dar um chute para o valor dessa probabilidade. A nossa intuição, a primeira vez que a gente vê esse problema, é pensar que esse é um valor muito baixo, que é muito improvável que dentro de campo eu consiga encontrar duas pessoas com aniversário no mesmo dia. Bom, então vamos ver as contas e descobrir se a nossa intuição está correta. E para fazer isso, vamos tratar o caso geral. Vamos supor que a gente tem um grupo de N pessoas e calcular a probabilidade de, nesse grupo, existirem duas pessoas com aniversário no mesmo dia. Então vamos ver a solução. Então, para isso, a gente vai ordenar as pessoas, vamos chamar a pessoa 1, pessoa 2 até a pessoa N, vamos colocá-las em fila,
E a primeira pergunta que eu faço é: qual é o número total de possíveis configurações de aniversário? De quantas maneiras essas pessoas podem fazer aniversário pensando no grupo todo? Bom, a primeira pessoa pode fazer aniversário em qualquer um dos 365 dias. A segunda pessoa também, qualquer um dos 365 dias. Então, pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades para o aniversário do grupo inteiro é 365 elevado a n. Então, há 365 elevado a n configurações possíveis de aniversários num grupo de n pessoas. Aqui a gente está fazendo as mesmas hipóteses do problema anterior, desconsiderando anos bissextos. Bom, e também nas hipóteses do problema anterior, a gente estava supondo que cada pessoa nasce em cada dia do ano com igual probabilidade e de maneira independente. Então, isso significa que essas 365 elevado a n possibilidades são todas equiprováveis. Agora, então, a gente vai querer contar dessas possibilidades em quantas delas existem pelo menos um par de pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. É mais fácil contar o complementar. Vamos contar em quantas dessas configurações não existe nenhuma coincidência, não existe nenhum par de pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. E para fazer essa contagem, a gente pensa da seguinte maneira. Então, a primeira pessoa, ela pode nascer em qualquer dia do ano, e para que não haja repetição, a segunda pessoa, ela pode nascer em qualquer dia, exceto no dia em que a primeira pessoa já nasceu. Então, restam 365 menos uma possibilidades para a segunda pessoa. Para a terceira pessoa, ela não pode coincidir aniversário com as duas primeiras, então restam 365 menos duas possibilidades para a terceira pessoa, e assim sucessivamente. Quando a gente chegar na enésima pessoa, ela não pode coincidir aniversário com as n-1 pessoas que eu já considerei. Então sobram 365 menos n menos 1 possibilidades para essa pessoa. Então a gente fica com esse produto e a gente conclui então que a probabilidade de não haver repetição é o número de casos em que não há repetição dividido pelo número total de casos. E, consequentemente, a pergunta que a gente fez originalmente era qual era a probabilidade de existir alguma repetição de aniversário, então vai ser o complementar. A probabilidade de a gente encontrar alguma repetição é 1 menos esse produto com vários termos. Então, por exemplo, se n é igual a 23, que é a nossa pergunta original no contexto do jogo do futebol, a gente tem que a probabilidade de haver alguma repetição de aniversário dentro de campo é dada por essa expressão, 1 menos essa fração, onde o denominador é um produto que vai de 365 até 343, dividido então por 365 elevado a 23. Se a gente quiser escrever isso sem precisar usar as reticências, uma maneira é usar a notação de produtório. A gente pode escrever isso como 1 menos o produtório com k indo de 0 até 22, da expressão 365 menos k sobre 365. Notem que como k está variando de 0 até 22, a gente tem nesse produtório ali 23 termos. É claro que a gente não vai fazer essa conta na mão, então para isso vamos usar uma calculadora. Por exemplo, aqui no GeoGebra a gente pode escrever essa expressão. Então é 1 menos, aí existe um comando para escrever o produtório. A gente escreve produtório aqui, produto, e aí tem um comando aqui que a gente tem que colocar então qual é a expressão que a gente está querendo calcular o produto, e essa expressão é 365 menos k, tudo isso dividido por 365, na variável k, esse produtório, com k variando de 0 até 22. Quando a gente calcula isso, a gente obtém o valor 0,5073, esse é um valor aproximado. Então, assim a gente conclui que a probabilidade de existir alguma repetição de aniversário nesse grupo de 23 pessoas é surpreendentemente maior do que 50%. É um resultado muito surpreendente, considerando que 23 pessoas parece ser um grupo muito pequeno comparado com o número de dias possíveis no ano. Então aqui só para mostrar, a gente fez essa conta aqui com outros valores de n. Então, por exemplo, percebam que quando n é igual a 40, a probabilidade de existir alguma repetição já é praticamente 90%, né, 89,1%, e quando n é igual a 50, a probabilidade de existir alguma repetição de aniversário já passa dos 97%. Para fazer essa conta no caso de n igual a 23,
e assim poder concluir que a probabilidade de existir repetição de aniversário nesse grupo é maior do que 50%, a gente precisou fazer uma série de cálculos computacionais. A gente precisou aí apelar para o computador para fazer essa conta, que é um produto que envolve 23 termos. Aí eu pergunto, será que a gente conseguiria concluir que essa probabilidade é maior do que 50%, sem precisar fazer tantas multiplicações, usando apenas algumas operações em uma calculadora simples como essa do Google? Sim, é possível. Para isso, a gente vai usar que a função exponencial e na x ela é maior ou igual que a função 1 mais x. Então ali a gente tem uma desigualdade que vale para todo x. Quando x é igual a zero, vale a igualdade. Quando x é próximo de zero, e na x é muito próximo de 1 mais x. Mas sempre e na x é maior do que 1 mais x. Então a gente vai usar isso para calcular, na verdade para estimar a probabilidade de que exista alguma repetição. A gente quer mostrar que a probabilidade de existir alguma repetição de aniversário é maior do que 50%. Então para isso a gente vai olhar para o complementar, para a probabilidade de que não exista repetição, e vamos mostrar que essa probabilidade é menor do que 50%. Então notem que esse produto ali a gente pode escrever dessa maneira, e agora notem que o primeiro termo é igual a 1, o segundo termo eu posso escrever como 1 menos 1 sobre 365, o terceiro termo é 1 menos 2 sobre 365, e assim sucessivamente. Na notação de produtório a gente pode escrever dessa maneira, como a gente já tinha feito antes. Então agora a gente vai usar a estimativa. Vamos usar essa estimativa que está aqui para x igual a menos k sobre 365. Então essa expressão é 1 mais x, onde x é menos k sobre 365. Então eu posso majorar isso por e na x. Então eu vou trocar isso por e na menos k sobre 365. E a vantagem de ter feito essa estimativa é que agora a gente está com a função exponencial, então quando a gente tem um produto de exponenciais com a mesma base, o que a gente faz é manter a base, né, e somar os expoentes. Então a gente vai transformar esse produtório na exponencial de um somatório. E aí nesse somatório, esse fator constante menos 1 sobre 365, eu já passei para fora do somatório, eu coloquei ele em evidência na frente do somatório. Então a gente está somando k igual a 0 até 22, a expressão k. Ou seja, a gente está somando os números de 1 a 22. Agora, essa é uma soma que a gente sabe fazer, né? A soma dos n primeiros números, a fórmula é n vezes n mais 1 sobre 2. Então, fazendo essa conta, a gente chega na expressão e na menos 22 vezes 23 dividido por 730. Esse 730 que surgiu ali é 2 vezes 365. E aí, então, a gente chegou numa expressão simples, e essa expressão simples ali é uma cota superior para a probabilidade de que não exista repetição. Fazendo isso numa calculadora, a gente encontra o valor 0,4999, então são 4 noves seguido de um 8. Então isso é menor do que 50%, e então assim, sem fazer todos aqueles produtos, a gente concluiu que a probabilidade de existir alguma repetição é maior do que 50%. Então assim a gente conclui essa primeira aula. Nos vemos nas aulas seguintes desse mini curso. Até mais!